Muito obrigado a todos os painelistas pelas excelentes apresentações, excelentes palestras. Temos recebido aí bastante elogios, do pessoal que está no chat com a gente, do pessoal que está assistindo a gente pelas redes sociais. Gostaria de convidar todos os painelistas para que abram as suas câmeras para que a gente possa começar um momento de debate. Tivemos algumas perguntas aqui durante as apresentações. Aqueles que estão assistindo a gente e que queiram ainda mandar suas perguntas, por favor, mandem, ainda teremos tempo. E agora que estamos todos aqui presentes, gostaria de fazer uma pergunta que veio para a gente aqui. E, na verdade, essa pergunta ela vem atrelada à segunda pergunta. É uma pergunta que acho que não tem uma resposta única e que todos nós podemos falar um pouquinho. Como que os determinantes sociais e comerciais se correlacionam com a epidemia de diabetes e como é possível ter uma boa alimentação se nem na cesta básica temos legumes e verduras? A gente teve recentemente uma atualização aí da cesta básica que foi muito bem-vinda, priorizando alimentos in natura em detrimento dos ultraprocessados, mas ainda assim o acesso à alimentação saudável é uma prioridade que infelizmente está longe de muitos cidadãos. Gostaria de ouvir um pouquinho dos nossos panelistas o que eles pensam disso. Tem uma ordem específica? Pode começar, Guilherme, sem problemas. Não, é bom. Quem acaba. Bom, vamos lá. Eu vou me arriscar algumas coisas que a gente vem olhando, eu vou corroborar com com uma pontuação importante que o Danilo faz agora, de que a obesidade, assim como a diabesidade, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem uma série, sabe, ela é marginalizada e cada vez mais nas periferias e nos rincões, assim, né, nos lugares mais que a gente menos esperaria, cresce a obesidade, né? Então, hoje você tem a loucura paradoxal que é você ter uma pessoa com obesidade desnutrida, né? Então, eu acho que isso, e aí eu acho que é fundamental que a gente entenda por que que alguns alimentos chegam e outros não chegam. Às vezes você está numa zona rural de monocultura, né, em que os trabalhadores não têm acesso à comida normal, né? Então, e aí as ações do MDA, do MDS e tudo mais. Mas então você tem essa problemática que existe, né? Assim, eu acho que e a gente tem que se alimentar melhor. O que eu, o só o pulo aí também é assim, reforçar que se alimentar bem e vida ativa é para todo mundo, né? Assim, não é, ou então não é castigo, né? Não é lição de moral, não é nada disso que implica quando você tem obesidade e a pessoa simplesmente fala para você, é isso, vai, né? Não te acolhe, cuida você, o problema é seu, né? Então a gente tem que fazer essa diferença. O ambiente oprime, as pessoas têm essa coação, mas a gente tem que entender que a saída também é complexa, né? E aí eu deixo para os demais também conversarem um pouco. É bem complicado, né, para pessoas com obesidade, com diabetes e sem condições, sem acesso, né, e acesso ao tratamento também, porque no lugar de pessoa privilegiada, eu tive acesso a exames mesmo que com limitações, porque alguns equipamentos eu não cabia na época que que eu iniciei o tratamento. E eu fico imaginando para outras pessoas que não têm acesso nem a alguns exames básicos, né, para o tratamento, não têm acesso nem à alimentação, né? E às vezes, quando chega para o tratamento, não tem nem o que comer e vai comer aquilo que estiver disponível, mais barato, né? Então, eu acho que a gente precisa também pensar em formas, né, de viabilizar para as pessoas o acesso e impedir que alimentos pouco nutritivos, tantos industrializados, sejam tão mais baratos e tão mais acessíveis para as pessoas, né? Eu acho que também uma das sugestões seria nós
moramos num país, né, de extensão territorial tão grande, né, com grande quantidade de terra. Se nós investíssemos, né, um pouco também, a gente tem a Secretaria do Verde no nosso município, né, não sei como que funciona nos outros municípios da federação, mas que a gente tem trabalhado com algumas hortas comunitárias, né, para que para que a população mais vulnerável possa ter acesso também, né, a esse alimento. Entre outras questões que a gente faz também dentro do SEASA, né, que também tem um programa de doação de alimentos, né, que as famílias podem se cadastrar, mas eu acho que tem outras alternativas que a gente pode procurar, né, e que a gente possa conseguir com que essas pessoas tenham acesso a essa alimentação mais saudável. É interessante a gente pensar nisso, especialmente em virtude do que o Danilo mostrou para a gente, né, das diretrizes de manejo de obesidade, em que a primeira linha, de acordo com o Ministério da Saúde, é orientação de alimentação saudável, mas quando a pessoa não consegue acessar essa alimentação saudável, acaba ficando muito mais complicado a gente conseguir ter um tratamento de qualquer tipo de obesidade, quem dirá a diabesidade. Nesse caso, a pessoa, mesmo que ela chegue a uma cirurgia bariátrica, né, e aqui cabe um parênteses da gente ter disponível tratamentos farmacológicos, mas ainda assim, sem alimentação saudável, a gente perde muito da própria eficácia do medicamento, a gente opera esse indivíduo, mas com uma alimentação pouco saudável, que infelizmente é a que aquela pessoa vai ter disponível, ela tem um alto risco de reganhar esse peso. E aí a gente tem um problema muito maior, não só a obesidade, mas é uma pessoa que já passou por um processo de cirurgia bariátrica, que tem consequências que também têm que ser pesadas no momento da cirurgia. Tem uma segunda pergunta também, que é bem específica aqui para a Renata, que é sobre quais são os profissionais de saúde envolvidos no programa Campinas e como é a busca desses profissionais e o treinamento para que utilizem todos a mesma abordagem da pessoa com diabetes. Bom, dentro da Secretaria de Saúde, nós trabalhamos com todos os membros da equipe de saúde da família, né, na atenção primária, e nós temos também a equipe multiprofissional, né, onde temos ali nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, né, que fazem, e outros profissionais da equipe multi que participam desse projeto. É um desafio engajá-los, obviamente, mas nós, dentro desse projeto, nós tivemos um processo de formação desses profissionais. Inclusive, nós estamos, nessa semana, executando ainda esse processo de formação, que ainda vai até a semana que vem. É, a gente tinha uma expectativa aí de 600 profissionais participando desse processo de formação, não só da saúde, mas, como eu disse, das outras secretarias, mas por conta da epidemia de dengue, a gente conseguimos só 350%, mas já é a gente considerou uma vitória pelo cenário que a gente está vivendo no momento, né, de ter essas pessoas participando. Então, há um processo, sim, de orientação, são feitas dinâmicas, e a gente parte também do princípio, né, o primeiro ponto que a gente trabalha com eles é sobre o autocuidado do trabalhador, né? A pessoa ela tem que estar bem para ela cuidar do outro. Então a gente trabalha isso com eles também, essa questão, porque quando a gente olha para a gente como trabalhador, muitas vezes nós também estamos com sobrepeso. Então, nós precisamos também olhar para nós, para olhar também, mudar os nossos hábitos, para que a gente consiga estimular os outros a também mudar os seus hábitos. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente faz, né? Então, a gente tem esses processos de formação, de discussão, e eles são constantes, esses encontros, né? Esses encontros que a gente tem feito são mensais, para que a gente consiga estar sempre conversando e vendo ali o que a gente precisa pensar de novas estratégias, né, e modificar os processos ao longo dos ciclos. Ronaldo, se você me permite, eu Por queria favor, fazer doutor, uma pode chamá-lo. consideração ainda, na verdade, duas considerações sobre o tema inicial. O primeiro é que é imprescindível uma dieta adequada, uma alimentação adequada. Então, a questão referente a favorecer, por exemplo, tirar imposto de fruta, de legume, para aumentar a digestão, porque no fim da história, o que faz diferença
é dinheiro. Então, isso aí, uma atividade, uma ação objetiva para estimular essa maior ingestão desse tipo de alimento, eu acho que é imprescindível estimular exercício físico. Então, garantir também a segurança na cidade para que a população se sinta confortável andar na cidade, porque um ponto que faz com que cada vez menos pessoas ocupem a polis, e isso é uma realidade das grandes cidades brasileiras, é o medo, é a insegurança. Então, garantir esse contexto. E o terceiro ponto é que, embora o tratamento não farmacológico seja imprescindível para a prevenção de obesidade e para a manutenção da resposta, a maior parte dos pacientes vai precisar de farmacoterapia, ponto. E a gente não tem farmacoterapia para obesidade no SUS. Então, passou da hora do SUS repensar a questão da farmacoterapia. Possivelmente não vai ser possível, perdoe a redundância, entregar isso para todo mundo que precisa, mas pelo menos para alguns grupos selecionados teria que ter farmacoterapia fornecida pelo Sistema Único de Saúde, porque só o tratamento farmacológico não vai resolver, não vai funcionar. E na questão da cirurgia bariátrica, o Schiavon, a quem eu mando um abraço, é um amigo querido, é sempre um prazer trocar uma ideia com ele. A gente opera menos de 1% dos pacientes que têm indicação. Então, a gente tem um gap, tem um hiato imenso entre tratamento farmacológico, não tem tratamento farmacológico e manda para a cirurgia, ou seja, não tem nenhuma coisa intermediária. Lembrando que pós-cirurgia, a maior parte dos pacientes vai precisar de tratamento farmacológico e opera 1%. Eu acho que isso tem que ser repensado, inclusive do ponto de vista orçamentário. Era só essas considerações e acho que o Schiavon está ali para fazer também alguma consideração dele. Por Bom, favor. obrigado, Fábio. Um abraço para você também, para todos que estão aqui com a gente. De certa forma, até fico com pena do nosso colega aqui do SUS, o Danilo, porque é um desafio que provavelmente as próximas gerações, infelizmente, não vão conseguir resolver. A batalha está sendo perdida no Brasil e no mundo inteiro, infelizmente. Eu acho que talvez, se eu tivesse que escolher um esforço a ser feito, eu escolheria a nutrição nas escolas. Então, eu acho que a gente tem que tentar evitar que o número de crianças com obesidade aumente do jeito que vem aumentando, e com certeza essas crianças vão ser adultos com obesidade e vão sobrecarregar o sistema. Então, a gente ouve às vezes as notícias, né, com escolas dando salsicha, bolacha, não sei mais o quê, quer dizer, umas coisas que acho eu que poderiam ser resolvidas talvez com maior facilidade. Imagino que esse seria o primeiro passo, vamos dizer assim. Quanto à cirurgia, você tem toda a razão. Infelizmente, operamos pouquíssimas pessoas. Não existe, outra coisa que não existe é uma priorização. Então, a gente sabe que tem gente que morre na fila da cirurgia bariátrica. Então, essa é uma outra coisa que o SUS, pelo menos, poderia investir, quer dizer, uma priorização, alguma forma como se fosse uma lista de transplantes, e deveria acontecer algo, uma priorização, porque a gente sabe que tem pacientes com obesidade gravíssima, com diabetes, hipertensão e outras coisas mais, que deveriam ser priorizados. Então, assim, os desafios são enormes, e eu sinceramente não sei, não existe uma solução única, mas eu deixo aqui duas mensagens. Uma, que deveria haver um esforço gigante nas escolas para tentar fornecer uma alimentação saudável para as crianças na escola e talvez até trazer os pais para participar dessa alimentação saudável, quem sabe seria uma forma. E a segunda coisa é talvez no SUS, pelo menos, ter uma priorização de gravidade para tratar esses pacientes. Não sei se vai Doutor dar o. Carlos. Por favor, Guilherme. Eu não sei, a gente fica, né? O Danilo fica numa posição
né? Ser governo nunca é simples, mas você já tem bastante tempo, né, em diversas áreas aí, né? Então, mas eu vou dialogar um pouquinho aqui. A Maria Cristina, né, que fala, eu tentei acessar tipo de tratamento e não consegui. Tem alguém no YouTube que também falou, no papel cabe tudo, né? Assim, essas coisas que geralmente quando tem alguém do poder público é muito do que a gente ouve. Eu queria ressaltar algumas coisinhas. Mara Cristina, desculpa, é que tá aqui no canto da tela, desculpa, Mara. E a gente fica pensando, a gente tem, naquela linha do tempo que você coloca, a gente tem um ótimo programa de alimentação e nutrição. Tá? O Brasil é referência. O Brasil tem o guia de alimentação, exemplo para o mundo. O Brasil fez um guia muito bacana de atividade física, 150 minutos e tal. A gente tem guias e mais guias que são perfeitos, né? A transposição disso para uma linha de cuidado que realmente aconteça é o grande gap, sabe? É o grande buraco. Você, ao falar, né, na construção da linha de cuidado, a referência contra a referência não acontecem da forma como deveriam acontecer. Então, a gente tem um problema no acolhimento, né? Eu achei bom quando você reconhece um certo vazio ali, né, no meio, mas você não tem um bom acolhimento, como a Mara reconhece, né? E aqui alguém falou também, né, que tenha, que se escute a pessoa para ver se a questão dela é psicólogo, sabe, para ajudar, porque tem uma compulsão, se é alguém que precisa de terapeuta ocupacional, endócrino, nutricionista, ou todos eles. Uma equipe multiprofissional, como a linha de cuidado preconiza. Mas as pessoas não encontram isso nas unidades de saúde, né? Então, elas acabam batendo na porta e voltando. E aí optando pelo autocuidado, que é a internet. E aí vem qualquer coisa, né? Comer só determinada coisa, não comer aquilo e por aí. As diretrizes existem, elas estão desenhadas, mas dizer para o profissional de saúde que elas devem ser seguidas é uma questão. Uma segunda que eu ponho aí é o profissional, e aí podem me corrigir os doutores que trabalham aí na lida, que tem que preencher, além de atender, preencher os formulários todos, a gente tem baixíssima anotação sobre obesidade. O Sisvan não funciona direito, né? Assim, as pessoas não anotam. E se a gente vai para o CIA ou CH, não sei qual dos dois você usou para trazer as anotações, a gente também vê que para uma prevalência de 60% da população, o número de anotações é muito baixo. O próprio plano de Dante reconhece que só 5% dos desfechos são relacionados à obesidade. Então você tem porque a pessoa olha a pessoa com obesidade e fala: será que eu falo da obesidade ou eu falo da diabetes? Será que eu vou lá para, sabe? Tem esse desconforto que é resultado de um estigma constante. E aí a pessoa vai e não consegue, né? Ela não senta na cadeira, não é bem atendida, e aí esse fluxo não funciona. Então, não precisa ser o previne, né, por procedimento, mas a gente precisa ter a visibilização na saúde pública da obesidade, senão parece que é só alimentar. E não é só alimentar, né? Então, coloco aí com uma provocação, dialogando com as pessoas, mas assim, em constante contato, assim como tem com o Segan, com SVSA, né? Porque é isso, a gente está aqui construindo a qualidade de vida, um Brasil melhor, etc, né? Então, é um diálogo, uma oportunidade de ouvir de você essa ação integrada aí de CEDIGE, SAPS, né? SAIS, e por aí vai, né? Compra de equipamentos, eu não sei qual é o departamento, né? Assim, o financiamento para sempre ter ali uma marca ou alguma coisa assim, né? Mas, bom, seguimos. Desculpe o tempo. Então, um posicionamento ótimo, Guilherme. E isso me lembra uma historinha, né? Eu trabalho com os residentes de endocrinologia na Santa Casa e a gente brinca como fazer com que como que os nossos residentes curam a obesidade tão rápido, né? Porque muitas vezes a pessoa chega no ambulatório com obesidade, a gente começa a oferecer todo tipo de tratamento que é possível, mas de repente a pessoa descobre um diabetes, né? Então ela tem aí esse quadro de diabesidade, mas subitamente, quando a gente vai discutir o caso seguinte, é só o diabetes que aparece, a cidade ela continua lá. Mas a gente tem tanta coisa para tratar que acaba passando muito desapercebido, e é um grande problema de comentar, em cima disso mesmo. É, a gente tem em ordem para fazer alguns comentários a doutora Mônica, o Danilo e a Glenda. Então, por favor, doutora Mônica.
Eu queria parabenizar aí a profundidade das discussões, né, e fazer um comentário em relação a como uma situação afeta a outra, mas queria retomar a apresentação da Glenda, né, quando ela falou que quando ela chegou no limite, ela já estava com hérnia, né? Então, assim, a gente percebe, por exemplo, na saúde mental, que muitas vezes a pessoa já está deprimida há muito tempo, que poderia ter procurado uma ajuda, mas quando existe um quadro de dor ou de uma insônia mais importante, como no caso da obesidade, muitas vezes o que leva uma criança, a mãe de uma criança a procurar o tratamento é um bullying que sofreu na escola, ou no caso de um adulto, uma limitação aí de uma dor em alguma parte aí articular, osteoarticular. Então, eu acho que são situações e que a gente tem uma morosidade, né? Porque a pessoa precisa chegar num determinado limite, ter várias situações, né? E teve uma das apresentações que eu gostei muito de falar no sentido assim, não do fator de risco ou da obesidade que vai levar ao diabetes ou que vai levar à depressão, mas assim, de tentar trazer essa abertura para uma procura mais precoce, né? No sentido educativo, não só no sentido de acolhimento, mas no sentido educativo, para que a gente não passe, né? Eu falei 3 vinhetas clínicas, né? Nas 3 vinhetas clínicas, 2 adultas e de uma criança, que já naquele momento já era adulto, com obesidade na infância, 10 anos de idade, não uma com transtorno alimentar, que estava num programa de obesidade e não foi reconhecido nem o problema da comorbidade psiquiátrica, não é uma vinheta que se fala se tinha alguma questão cardiovascular, renal, mas eu acho que esse que é o ponto, né? A gente ser um pouco mais efetivo, além na questão da econômica, de não tratar a obesidade, não tratar os transtornos mentais, não tratar o diabetes, mas também da gente ter uma ação educativa dessa procura mais precoce, através, né, até a Glenda, eu gostei muito que ela falou da própria experiência e como isso foi sofrido até ela chegar onde ela chegou, né? E ainda falando que se vê num lugar de privilégio. E quando a gente vê de pessoas que não estão num lugar de privilégio, como isso ainda é muito mais complexo, como a gente tem que ser muito efetivo nessa questão educativa para as pessoas chegarem onde elas têm que chegar também, né? Danilo, por favor, gostaria de dar sua contribuição, só pela ordem? Ok, dizer para os colegas aqui, agradeço a compreensão, mas a solidariedade, né, que o pessoal assim, o pessoal do governo já está acostumado, mas é a nossa função, né, a gente, o governo nada mais é do que o Estado, né, está aqui para poder fazer, mas ouvir, né, e colaborar com a sociedade. Então, queria mais endereçar algumas respostas aqui, mas entendendo que é a nossa função, a gente precisa reconhecer as dificuldades, acolher, nos solidarizar com as questões, né, pelas dificuldades vividas, né, sobretudo pela população, pelos pacientes, pelas pessoas, familiares. Então, não tem mistério, não. Estamos aqui para isso mesmo, só para a gente reforçar. Com relação ao que o Fábio colocou, né, da necessidade de ter a farmacoterapia para obesidade, isso está sendo muito, né, questionado ao Ministério da Saúde, né, todas as drogas e tratamentos que estão surgindo, né, estão no debate público, né, a respeito do tratamento de peso. Só reforçar que existe a instância, né, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, e ela é aberta à sociedade para que a própria sociedade organizada pleiteie a inclusão de determinados medicamentos, tecnologias para disponibilização no SUS. Isso não depende apenas do governo. Então, a qualquer tempo, né, a sociedade pode apresentar os estudos, né, porque aí a comissão vai analisar, né, do ponto de vista do custo-efetividade, da segurança, das evidências, né, daquela tecnologia para ser incluída, e se for cumprido, o colegiado analisa e decide pela incorporação. Não é uma decisão colegiada, né, que é
não é apenas governo, né? Então, queria reforçar isso, que a qualquer tempo as sociedades interessadas podem pleitear, e já tivemos diversas e diversas tecnologias, medicamentos que foram sugeridas diretamente pela sociedade, que foram incluídas e estão disponibilizadas no SUS aí até hoje. Então, só para demarcar que isso, né, a própria sociedade pode instar o governo a se manifestar quanto a isso. O governo precisa se manifestar, se vai ou não e por que, né, de forma justificada, né, tomar a decisão de incorporar ou não determinada tecnologia, tá? E o Carlos, né, ele foi muito feliz, né, dizendo que o cenário para o governo ele não é fácil porque são muitas prioridades e a gente trabalha com orçamentos limitados, né? Então, é importante, né, quando se fala de condições crônicas, entendendo a intersetorialidade e a influência, né, dos determinantes sociais, né, tanto para os fatores de risco, quanto para a própria disponibilização de oferta do Estado, né, para a disponibilização, para que outros atores também, que são atores relevantes, né, na questão de definição de financiamento e de orçamento, também sejam colocados, né, na instância, porque o Sistema Único de Saúde ele tem uma infinidade de necessidades e a gente vem a cada ano sofrendo, né, com dificuldades orçamentárias do ponto de vista, por exemplo, aumento da fatia das emendas parlamentares, que diminui o poder de planejamento e discricionariedade do Ministério da Saúde em aplicar os recursos, né, conforme questões que partam do seu próprio planejamento. Então, o Congresso Nacional é um ator também que precisa ser dialogado na hora de se cobrar o porquê, né, de tantas dificuldades que a gente tem no SUS, né, e essa disputa, né, em cima do orçamento. Então, a sociedade precisa entender essas questões como, né, que estão influenciando, para que isso também possa ser colocado na mesa e esses atores também possam ser também questionados, né, a respeito das regras do jogo, né, que é, pos- é, dificultam ou facilitam o trabalho do poder público, né, na hora da destinação dos recursos e alocação de recursos necessários. É, e a própria, fechando aqui com o que o Guilherme colocou, né, de como a rede de atenção à saúde, a gente precisa não só olhar para o acolhimento na atenção primária, mas a referência, a contra-referência, né? A gente é, é isso, a gente precisa trabalhar não só com a formulação de diretrizes e orientações, mas também trabalhar com estratégias de educação permanente, né, de formação dos profissionais de saúde, das equipes de saúde, de conseguir acessá-los, né, para que a gente tenha maior capacidade de diálogo entre as ferramentas. Claro que temos que ter ferramentas e guias acessíveis e utilizáveis, né, pela equipe, mas também precisamos também ter formação e graduação de profissionais de saúde que estejam também vinculados a essa realidade, né, de que eu tenho diversas estruturas terapêuticas, né, que vão além, né, do que está mais fortemente colocado, né, por diversos atores e interesses. Então, é importante também olhar para questões mais complexas e dizer que a gente está, sim, atento, né, a política de atenção especializada, ela vem pouco para tentar responder isso, né, para que a gente não tenha isso que acontece, né, o paciente sai da atenção primária, chega para a atenção especializada, não retorna. Por que ele não retorna? Né? Por que que ele não tem alta? Por que que ele não e gera uma vaga para outra pessoa? E aí chega a questão das filas. Então, isso precisava realmente ter um enfrentamento. A gente está tentando fazer essa discussão para que não haja esse pulo, né? A atenção primária ela tenta resolver, não consegue, vai direto para a cirurgia, vai direto para alta complexidade. Então, isso é algo que precisa ser melhor manejado, né, ao longo da rede, nos ambulatórios, por exemplo, e que a gente tem pouca capacidade, historicamente, do SUS de intervir nisso. A gente sempre está muito focado na alta complexidade ou na atenção primária e tem um vácuo aí que acaba fazendo com que a situação vá do diagnóstico já para a cirurgia, né, para coisa. Então, a gente está preocupado com isso, estamos atentos, mas estamos aqui para reconhecer também as dificuldades, mas que estamos procurando os caminhos e seguindo adiante, tá bom? Queria devolver, mas acho que algumas coisas mais que não consegui aqui, talvez eu consiga nas falas finais, para rodar a palavra também. Obrigado. Por favor. E com relação à questão da educação, né, que a doutora Mônica falou, e que eu vejo muito disso, falta informação para o paciente. Às vezes ele não sabe nem a quem recorrer, a quem procurar quando ele tem alguma coisa. Então, qual é o profissional que eu devo procurar quando eu tenho determinada dor? Ele nem sabe para quem ele vai. Então, ele vai para o clínico, que é o primeiro que ele pensa. Então, vai para o pronto-socorro.
né? Ah, vou para pronto-socorro, tento resolver lá. Às vezes não tem um segmento. Às vezes não consegue ter um segmento porque mal consegue agendar uma consulta. Ou quando consegue, agenda para depois de 6, 7 meses e até esquece, né? Dessa data, porque se passou muito tempo. E aí ele tem que fazer um exame, ele faz um exame. Quando ele consegue realizar, quando a pessoa consegue realizar, e para voltar no profissional, ela só consegue agenda para depois de mais 8 meses. Então, todas essas questões também dificultam muito a pessoa abandona o tratamento, porque ela fala, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, não consegue levar adiante. E com relação a essa questão da educação, para que as pessoas entendam. E até o que o Danilo falou, né? Tem um local certo que deve se procurar, né, o público ele deve ir para ir atrás do poder público, né, através de canais e reclamar e buscar os direitos e tudo mais. As pessoas não sabem disso, né? As pessoas não têm essa informação. Então, ela não sabe, ela não busca os direitos. Então, e é um ciclo que não tem fim, né, com relação a essa questão. Outra coisa também é um paciente pós-bariátrica no SUS, ele não tem suplementação, então, vitamínica. Ele não tem acesso a essa suplementação vitamínica, que é tão importante para o paciente em tratamento, né? Que além da alimentação, que talvez às vezes ele nem consiga fazer direito, não tem nenhuma suplementação. E aí, de repente, descobre um monte de deficiências nutricionais, outros problemas que vêm a partir daí, né? Neuropatias periféricas, né? Que vê muito em paciente com deficiência de B12. E aí começa. E aí, mais um problema que é gerado porque não tem o acompanhamento adequado, porque não tem um suporte adequado, ele simplesmente é jogado numa cirurgia e vai com Deus, emagreceu e tá tudo bem, né? E na verdade não é assim, porque sem acompanhamento ele não tem qualidade de vida. Ele, sem o tratamento adequado, ele não vai encontrar a saúde que ele tanto busca, né? O controle da doença, uma doença crônica, sem cura para o resto da vida, ele não vai conseguir, talvez, encontrar essa qualidade de vida que ele tanto busca, né? Que não é só o emagrecimento, sem esse acompanhamento adequado, sem esse manejo adequado. Então, isso a gente vê demais, é muito comum esses relatos, ouço muito das pessoas, e é muito complicado, né? Acho importantíssimo a gente pensar nisso também de assistência farmacológica, né? E isso, o farmacêutico pode ajudar muito a gente, porque se a gente pensar nesse gap entre só ter um atendimento, só ter uma atenção nutricional e de lá ele ir direto para uma cirurgia bariátrica, muitas vezes na busca por alguma solução, infelizmente, a pessoa com obesidade, ela cai na mão de profissionais que não estão muito bem informados, que não têm lá muita ética, que vão ter aqueles formulados com muitos produtos que podem, inclusive, fazer mal à pessoa. Nesse caso, o profissional de farmácia também pode ajudar muito a gente, né? E uma pergunta, acho que essa vai ser a nossa última pergunta aqui. Como que a gente consegue oferecer alimentação saudável e atividade física à pessoa que tem um enfrentamento não saudável? A gente pode oferecer educação em saúde, a gente tem que oferecer de alguma coisa, o que que a gente pode fazer por ela? Acho que é uma pergunta bastante ampla, porque educação em saúde ela sempre vai ser uma prioridade para a gente. Então, não é uma coisa dissociada. Se tem a pessoa um enfrentamento saudável ou não saudável da condição de obesidade. Mas talvez isso sirva para levantar para a gente uma ideia da pessoa que, quando você menciona a obesidade, ela se fecha, ela não quer entender a obesidade como uma condição de saúde que precisa de atenção. E muito a gente tem visto isso em questões de romantização de obesidade, que é igualmente complicado de enfrentar, né? Ronaldo, Como, eu vou como vocês tentar veem aqui de isso? novo, tá? Assim, desculpa, quer falar, Danilo? Não, eu sei. Bom, eu vou falar aqui, mas assim, de novo, né? Eu acho que o estigma é muito forte, tá? O estigma sobre a pessoa e sobre cuidar-se, sabe? Então, se eu falo que eu vou ao médico porque eu tenho, eu tô tossindo muito, que pode ser desde uma faringite, uma gripe, o que seja,
as pessoas compreendem. Agora, eu preciso de buscar o cuidado em saúde porque eu estou com obesidade, as pessoas vão falar, ah, não precisa. Ou só a maneira aí no almoço. Ah, esquece a sobremesa. Sabe, é a lógica, né? A lógica do estigma é uma construção cultural contínua, né? E aí vai da pessoa sobre si própria, né? Mas também dos profissionais sobre aquilo que ela tem. Então, isso impede, por exemplo, que a obesidade seja parte do currículo da maior parte dos cursos de saúde e as pessoas vão fazer isso só numa especialização e tal, e não lidam com a questão, assim como não lidam, né, lidam com o bullying, mas não necessariamente com o estigma do peso. Lidam com má alimentação. Sabe? O estigma do peso ele está sempre presente. E aí você não consegue levar a questão à frente, né? Isso é um problema. A gente precisa falar de obesidade. O tema do World Obesity Day foi isso. Vamos falar sobre obesidade, é o segundo ano. A gente precisa encarar essa discussão de uma forma séria, né? E aí fico por aqui Poderia, nessa. poderia falar um pouquinho sobre essa questão de quem não tem um enfrentamento saudável, talvez fosse uma coisa, e eu acho muito importante que você começou aí pela questão do estigma, né? Eu estava numa mesa no Congresso Brasileiro de Diabetes, de Obesidade, e o endocrinologista, ele começou a aula fazendo um levantamento das palavras que se referem às pessoas com obesidade. Então, ali, o gordinho do canto, o fortinho, a baleia. Então, assim, essa construção do estigma e da acusação, né, em relação às pessoas com sobrepeso, além de julgador, discriminatório, não ter uma linguagem, não ter uma empatia, isso assusta porque a gente sabe que isso também permeia a escola, os amigos, a família e alguns profissionais de saúde também, né? As vinhetas que eu trouxe, inclusive profissionais de saúde mental, né? Que a gente espera que tenha um treinamento para o julgamento, né? Então, essa é a realidade que a gente vê. Então, o que seria um não enfrentamento saudável também, né? Aquela pessoa que não adere, que é outro problema também, quando a gente fala a palavra adesão, é muito complicado, porque tem. A última vez que eu vi isso na literatura, tinha, assim, acho que 7.000 papers, já deve ter mais. Paciente que não colabora, paciente que não adere, paciente que. Então, a gente normalmente está novamente culpando o paciente, muitas vezes, porque ele não se encaixa. Quem, na verdade, tem que se encaixar são os profissionais, são as pessoas que fazem políticas, porque o paciente ele está ali, a pessoa, ela está ali buscando ajuda. A gente pressupõe que é o elo mais frágil de alguém que precisa ser acolhido e que a gente, profissional, esteja preparado, os aparelhos, tudo para atender e endereçar ali as necessidades daquela pessoa. Então, um enfrentamento não saudável, que pode ser desde porque a pessoa já passou por vários atendimentos em que ela foi julgada e ela vem com um ressentimento, uma raiva, achando que vai acontecer de novo, porque aquela pessoa está com um processo depressivo, então ali, mesmo que a obesidade seja um ponto, não é a prioridade para aquela pessoa naquele momento. Então, esse enfrentamento não saudável é muito complexo e a gente tem sempre que pensar, né, quando junta diabetes, doença mental, obesidade, a gente está falando de coisas que existem, que tem uma genética, que tem uma questão cultural, que tem uma questão familiar, comportamental, social. Então, não é tão simples que o paciente realmente entre numa adesão se a gente, como profissional de saúde, se nós não formos capazes de atender a esse problema com a complexidade que ele tem, né? A chance de dar errado é muito grande, né? Em qualquer dessas questões que a gente está falando. Doutor Schiavon, por favor. Acho que assim
E esse é até um trabalho que a gente faz, um trabalho de formiguinha no Instituto Obesidade Brasil, é que definitivamente a população em geral e muitos profissionais de saúde não reconhecem a obesidade como doença. É um triste fato. E aí daí provém muito dos problemas que a gente enfrenta, do preconceito, do estigma, porque realmente para o paciente já é difícil talvez falar sobre obesidade. As consultas cada dia mais curtas, do SUS nem se fala, né? As dificuldades que existem. Então, para você abordar um tema delicado, você precisaria de confiança. Foi isso até que a gente discutiu no nosso evento que tivemos a semana passada, em Obesidade em Pauta. Então, assim, mais uma vez, a gente está perdendo a briga. Então, talvez assim, deveria existir alguma forma, talvez até com o governo atuando, para conscientização de que estamos enfrentando uma doença, porque realmente as pessoas não encaram dessa forma, e daí vem toda uma problemática, né? Então, acho que esse seria também uma questão importante a se discutir, né? Com essa última provocação, acho que todos nós tivemos uma tarde excelente, com palestras de excelente nível, tivemos bastante esclarecimentos e temos também várias provocações para levarmos para casa e levarmos para os nossos núcleos, onde a gente faz trabalho, onde a gente faz pesquisa, onde a gente faz política pública, para pensar em como lidar com a diabesidade. Gostaria de agradecer aqui, em nome do Fórum CCNTs, a presença de todos os panelistas, agradecer aos nossos espectadores aqui em presença conosco no Zoom, nas redes sociais. Por hoje, vamos ficando por aqui. Fique de olho nas nossas redes sociais para todos os próximos eventos e muito obrigado a todos. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.